nós não somos muitos e ainda a maioria não vem. Então, glória a Deus por isso, porque a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estarei. Amém? Queridos, nós temos conversado bastante, nós temos ensinado sobre aliança. Mas para que nós possamos entender uma aliança, nós precisamos realmente ter fé. Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos andar numa linguagem de aliança. Então, se nós não crermos, se nós não tomarmos a palavra de Deus como algo real, como algo falado por Deus, não tem como nós entendermos a aliança. Porque a aliança tudo que é de Deus é meu, e tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Ele tem toda a vida, ele tem toda a bênção, ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós não temos nada, nós só temos morte e pecado, nós não temos nada que possa agradar a Deus. Mas ele tomou a decisão de pegar o que não prestava em nós e nos dar a vida, nos dar toda a bênção que ele tem. Então, o que nós costumamos declarar. Jesus não tinha nada do que morrer, não tinha por que morrer. E nós não tínhamos por que viver, porque nós somos pecadores, nós estávamos jogados no lamaçal, não tínhamos por que viver. Mas aprove a Deus o quê? Morrer a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então, isso é maravilhoso. Então, isso é uma linguagem de aliança. Mas, se nós não tivermos uma linguagem de fé, nós não conseguimos entender a linguagem de aliança. E é interessante porque esse nós declaramos como um ano de portas abertas. Mas para que nós entremos nas portas que foram abertas por Deus, nós temos que ter uma linguagem de fé. Se nós não tivermos essa linguagem de fé, não tem como. Então, a palavra de Deus nos diz assim ali em Romanos capítulo 10, verso 17. Vamos ler junto? Assim é que a fé vem pelo ouvir esta boa nova. A boa nova a respeito de Cristo. Essa é a Bíblia viva. Agora vamos na Almeida atualizada. Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, toda pessoa, sem exceção, que desejar ter sucesso na vida, deve permanecer sempre num nível elevado de fé. E isso não se fala só quando se diz fé, porque muitas pessoas que não conhecem a Deus, muitas pessoas que não conhecem a palavra, ela também tem fé, ela tem fé naquilo que ela faz. Muitos inventores conseguiram fazer as coisas que eles tinham que fazer, por quê? Porque eles acreditavam, não seria uma fé, né? Porque a fé vem pela palavra de Deus, mas eles acreditavam no que faziam. E por acreditarem no que faziam, eles conseguiram. Então, a fé genuína, a fé real, a fé que move montanhas, a fé que faz milagres, ela só vem através da palavra de Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus é fortalecido pela fé que nasce no coração e está acima dos sentidos. O que isso quer dizer? O que está acima dos sentidos? Porque nós fomos treinados a acreditarmos apenas no que vemos, no que sentimos ou no que podemos tocar. Então, é algo que se move. Nós estamos vendo, é um material. Se nós não estamos vendo, não existe. Mas, na realidade, a fé, ela nasce no coração e está muito acima dos sentidos, daquilo que nós vemos, tocamos, ouvimos. Então, veja bem, porque quando nós ficamos presos aos sentidos, o que acontece? Quando nós nos prendemos ao que nós... E ao nos prendermos ao que vê, ouve e sente, se esquece que por trás do natural, daquilo que estamos vendo, existe um reino espiritual que não vemos, mas que é real e é eterno. Então, mas geralmente o ser humano, ele só anda pelo que vê.
pelo que ouve ou pelo que sente. Ele não se move pela fé. Mas quando ele se prende ao que vê, ele apenas está o quê? No material. Mas esse material, querido, tudo quanto existe, ele foi gerado no reino invisível, no reino do Espírito. Então existe um reino espiritual que não vemos, mas que é real, é eterno e comanda. Então nós, pela fé, podemos chegar ali, ó. E a fé nos relaciona com o mundo invisível e eterno, onde se encontra o governo de Deus com sua corte celestial. É a fé que nos tira do contexto humano. Vamos crer, vamos contextualizar. Se nós olharmos hoje para a situação que estamos passando no Brasil, a olhos humanos, tem solução? Difícil. Estamos realmente de uma ladeira abaixo. Mas a fé nos tira do contexto humano e nos transporta ao reino de Deus. Outra coisa, é a fé que nos faz deixar as nossas misérias, as nossas fraquezas ao pé da cruz. Ali onde Jesus foi crucificado, ali onde Jesus tomou sobre si tudo quanto não prestava em nós, como doenças, como fraquezas, como pecado, tudo aquilo que não prestava em nós, Jesus tomou sobre si. Então é ali ao pé da cruz que nós devemos deixar as nossas misérias e fraquezas, para nos revestirmos ou nos vestirmos da fortaleza invencível do Espírito de Deus. Amém, queridos? É isso que acontece. Mas tudo isso é pela fé. Se não for pela fé, então a fé é simplesmente sair de um mundo de fracasso e de derrota para andar no caminho do sucesso e da prosperidade. Fé é transformar o absurdo em algo lógico. Ah, mas isso é um absurdo. Mas nós transformamos pela fé em algo lógico. Transformar o vil e o menosprezado em útil e valioso. Amém, queridos? Isso a fé faz. Então, ó, se nós tomássemos a decisão de crer, poderíamos abrir os céus e ver a glória de Deus descer sobre nós, pelo simples fato de crermos. Então veja bem, ó, a fé está muito perto de ti. Diga para o seu vizinho, a fé está muito perto de ti. É o que diz Romanos 10, verso 8. Mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E nós vamos entender o porquê disso daqui. Só que nós olhando no contexto, vamos dizer no contexto evangélico, ou no contexto dos crentes, muitos declaram ter fé, porém as suas vidas dizem o contrário. Porque para essas pessoas que dizem ter fé, mas a sua vida diz o contrário, para esses a fé somente chegou na sua mente, ela ainda não desceu ao seu coração. Por que a fé tem que sair da mente e descer para o coração? Porque Jesus disse, a boca fala o que está cheio, o coração. Se a palavra de Deus, ela entrou pelos nossos olhos ou pelos nossos ouvidos, desceu ao nosso coração, quando vem um problema, quando vem uma situação contrária, nós vamos falar a palavra, nós vamos falar a fé, nós vamos falar o que pode transformar aquela situação contrária. Porque, como eu disse anteriormente, nós somos ensinados, nós somos treinados, nós fomos levados a falar apenas o que estamos vendo. E o próprio noticiário é isso que ele fala. Os nossos noticiários são completamente negativos. Eles só mostram o que não, ou praticamente 90% ou mais do que não presta. Dificilmente vem uma notícia boa. Eles buscam de todas as maneiras a tragédia, a morte, o assassinato, a coisa que não deu certo. Por quê? Esse é um instrumento de Satanás para nos levar a falar o problema e não a solução. Por isso, a palavra de Deus que nos traz fé deve descer da nossa mente para o nosso coração e sair pela nossa boca. Entrar na nossa mente, descer ao coração e sair pela nossa boca.
Porque é a declaração da palavra, a declaração que vai fazer com que nós vençamos. Guarde isso daqui, ó. A nossa fé, ela não está acima da nossa declaração. Por exemplo, eu digo que tenho fé, mas eu só falo o negativo. Eu digo que tenho fé, mas eu só falo o problema. A minha declaração anulou a minha fé. Então, a minha fé, ela tem que estar em aliança com a minha declaração. Então, eu vejo o problema, eu já falo o quê? Pela fé, eu declaro que aquilo será solucionado, que aquilo não tem poder sobre a minha vida. Amém? Então, a minha fé não está acima da minha declaração. Isso precisa ficar muito certo, muito real, muito vívido nas nossas mentes. Então, nós devemos entender que a fé não é intelectual. Eu não entendo fé, mas ela é espiritual e deve ser recebida no nosso espírito. Por isso, não tentemos conquistar com a nossa mente algo que pertence ao espírito. A mente não vai entender, mas ela pertence ao espírito. Sabe por quê? O homem carnal, o homem natural, não percebe ou não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Ou seja, para o homem carnal, as coisas de Deus, as coisas do Espírito são loucura. E não as pode entender, porque são discernidas espiritualmente. Por isso que é interessante, ó, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, o que ele é vivificado? É o nosso espírito. Porque para nós entendermos a Deus, para nós termos relacionamento com Deus, será espiritualmente e não carnalmente. Por que que a religião, ela encontra coisas, ela encontra uma imagem, ela encontra algo que tu tenha que fazer. Se tu não fizer alguma coisa, tu não consegue se conectar a Deus. Mas o verdadeiro relacionamento por Deus, nós nos relacionamos com Ele pelo que Jesus Cristo já fez. Eu não tenho que fazer mais nada. Pela fé, eu assumo aquilo que Cristo fez e me relaciono com Deus. Eu não tenho que estar fazendo coisas. Só que religião, a palavra religião quer dizer religare. É o homem tentando se ligar com Deus. É o homem fazendo as coisas. Só que a verdadeira religião, se houvesse, mas se não é religião, é relacionamento, ela foi feita por Deus. Cristo viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e nos ligou novamente com Deus. Por isso que ele mesmo disse ali no Evangelho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, espiritualmente eu assumo o que Cristo fez e me relaciono com Deus. Se eu for me relacionar carnalmente, humanamente, eu não consigo. Eu olho as circunstâncias e me desligo de Deus. Porque eu não enxergo Deus, eu não vejo Deus. Então como é que eu posso andar com alguém que eu não vejo? Mas isso tem que ser discernido espiritualmente. Está entendendo sim ou não? Espiritualmente e não carnalmente. Então, queridos, não tentemos conquistar com a mente o que pertence ao Espírito. Porque o homem carnal jamais vai perceber as coisas do Espírito. Porque elas são loucura. Porque elas são discernidas espiritualmente. Agora, o grande detalhe é o seguinte, ó. Por repetir uma promessa, muitas vezes, uma promessa da Bíblia, muitas vezes, não significa que haja fé. E nem significa que o milagre vai ser conquistado. Porque muitas pessoas, elas repetem versículos bíblicos como se fosse um mantra. Como se aquilo fosse mudar a situação. Não muda. O que muda é nós crermos realmente, andarmos segundo a palavra diz. Porque não adianta ficar repetindo que nem um papagaio. As coisas não vão acontecer. Agora guarde uma coisa. A palavra de Deus, a qual nós estamos lendo, a qual nós estamos meditando, ela deve renovar o nosso modo de pensar. Tem que renovar. Se eu leio a Bíblia, mas continuo falando o negativo, se eu leio a Bíblia, mas continuo dizendo que não vai dar certo, que não tem jeito, a minha mente não foi renovada.
Eu preciso renovar minha mente. Eu não posso andar pelo que vejo, eu não posso andar pelo que ouço, eu não posso andar pelo que sinto. Eu tenho que andar pela fé, pelo que a palavra diz. Então, a palavra de Deus, ela deve renovar o nosso modo de pensar. Porque compreender a palavra é o início para a conquista de toda uma vida de fé. Da mente, como eu disse anteriormente, deve descer ao nosso coração e a seguir, a nossa vontade deve ser submetida a Deus. Muitos dizem assim, Senhor, eu entrego a Ti a minha vontade. Deus não quer a minha vontade. Deus quer que eu tome a minha vontade e submeta ela a Ele. Foi o que Jesus Cristo disse ali no Monte de Getsemane. Ele disse assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus tinha uma vontade, ele não queria passar por todo aquele sofrimento. E ele pediu, Pai, tem como vamos dizer assim, falando humanamente, me safar dessa, me tirar dessa? Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. O que Jesus estava fazendo? Ele estava pegando a sua vontade, que era não passar por aquilo, e submetendo à vontade de Deus, que tinha que passar por aquilo. Então, o que a palavra de Deus deve fazer? Renovar a nossa mente e descer da nossa mente, do nosso intelecto, para o nosso coração. E, dessa forma, fazer com que toda a nossa vontade seja submetida a Deus. Porque muitas coisas, veja bem, levantar cedo para orar, ler a Bíblia, são coisas que nós não é natural para nós. Mas nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Temos que subjugar esse corpo. Porque esse corpo só quer sombra e água fresca. Quanto mais descanso nós dermos para ele, mais ele quer descansar. Mas nós temos que pegar a nossa vontade, que é não fazer, e submeter à vontade de Deus. Entendendo, sim ou não? Então veja bem, quando a nossa vontade estiver 100%, quantos por cento? 100% comprometida, é que estaremos prontos para desenvolver uma vida de fé, porque só podemos confessar o que guardamos no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque só podemos confessar o que guardamos no coração. Sabe o que você vai descobrir o que tem no coração? É quando acontece algo errado. Por exemplo, você sem querer tropeçou, ou sem querer você machucou um dedo, ou você se machucou. O que sai primeiro da sua boca? É o que está no seu coração. É ali que você vai saber o que está guardado ali. Por isso que nós temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus. Porque aí quando acontecem as coisas erradas, nós não vamos falar um palavrão, nós não vamos dizer uma maldição, nós vamos declarar a palavra. Amém, queridos? Então, veja bem, sabemos que, diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como vem a fé? A fé vem pela palavra. A fé só vem pela Bíblia. A fé que nos leva a crer em coisas que a ciência não pode provar, das quais somos simplesmente convencidos, ou seja, é algo impossível, não tem como provar humanamente, pela ciência, seja pela tecnologia, nada consegue provar, mas nós somos simplesmente convencidos de que aquilo dá certo, porque a palavra de Deus diz, isso é fé. Agora guarde uma coisa, a Bíblia é a única fonte, diga única fonte, que pode produzir fé no coração do homem. Quando falo homem, eu falo ser humano. Pois a fé só virá quando estabelecermos um contato direto e permanente
com a palavra de Deus. É a mesma coisa que a energia elétrica. Enquanto um aparelho está ligado na tomada, você pode ligar o aparelho e ele funciona. Você tirou da tomada, ele foi desligado da energia, ele não funciona mais. Sim ou não? A mesma coisa é em relação à fé. A hora que nós tirarmos ou não estabelecermos o contato direto, nos separarmos da Bíblia, nos separarmos da palavra de Deus, a nossa fé se esvai. Nós vamos ver em seguida aqui, coloquei aqui também, o que nos tira muito a fé? É nós estarmos conectados com o que não presta. Notícias e mais notícias. Você pode pegar todos os canais que tem, nem sei quantos tem, mas vamos ver os mais conhecidos, a Bandeirante, o SBT, a Record, a Globo, bota um noticiário após o outro. Todos eles praticamente falam a mesma coisa, de uma forma diferente, mas todos eles mostrando o quê? As mesmas notícias que aconteceu. Há tragédia em tal lugar, há um acidente, matou tantas pessoas. E eles fazem questão até mesmo de mostrar o sangue correndo. Por quê? Para que a nossa fé seja diminuída, a nossa fé cesse. E isso é o que tira a nossa fé, nos conectarmos com coisas que não trazem fé. Mas a Bíblia é a única fonte que pode produzir fé no coração do homem, pois a fé só virá quando estabelecermos um contato direto e permanente com a palavra de Deus. É a perseverança no estudo da palavra de Deus que nos permite ouvir a voz de Deus. Nenhum de nós conheceu os escritores sagrados. Não conhecemos Paulo, não conhecemos João, não conhecemos Isaías, não conhecemos nenhum dos escritores da Bíblia. Não. Mas eles foram instrumentos usados por Deus para que hoje tenhamos a Bíblia. E cremos no que eles escreveram, no testemunho de suas vidas e no que falaram a respeito de Jesus. Isso se chama fé. Jesus mesmo disse para um de seus discípulos, porque ele diz assim, Senhor meu e Deus meu, tu falou isso porque me viu, mas bem-aventurado os que não viram, que somos nós, e creram. Ou seja, ficou escrito na Bíblia, nós cremos. Segundo Jesus, nós somos bem-aventurados. E essa crença que temos na palavra de Deus chama-se fé. Mas a fé, ela possui alguns elementos que transformam circunstâncias. Veja Romanos 10:10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aqui tem a base bíblica para que eu falei. A sua fé não está acima da sua declaração, da sua confissão. Paulo nos faz ver aqui o seguinte, a confissão dos nossos lábios é o resultado de tudo o que cremos em nosso coração. Por exemplo, você crê na circunstância, você vai falar, não tem jeito mesmo não, estamos em crise, vamos falir, não faça negócio nenhum, não assuma nenhum compromisso, porque vai dar errado. Por quê? Porque é isso que está enchendo o seu coração. Então você está confessando com os lábios o que você está crendo no coração. Porém, quando você tem um contato direto e permanente com a palavra de Deus, a fé é gerada. E quando a fé é gerada, o que acontece? Você confessa com os lábios o que você creu no coração, ou seja, o impossível vai acontecer. As coisas vão mudar, as coisas vão dar certo. Amém? Por quê? Contato direto e permanente com a palavra de Deus. Se nós formos ver a vida de Jesus Cristo, a vida de Jesus era uma vida de muita intimidade com seu Pai, porque ele foi um exemplo para nós. E por permanecer na presença do Pai, Jesus tinha uma voz de autoridade, com tanto poder que ninguém podia resistir às suas palavras. E nem ao Espírito com que ele falava. Tanto é que disseram assim, mas esse fala com
como quem tem autoridade e não como os fariseus. Por exemplo, aqueles religiosos daquela época, os fariseus, saduceus e outros tantos, eles tinham conhecimento, mas eles falavam apenas palavras, não tinham autoridade. Jesus tinha conhecimento, tinha intimidade com o Pai e por isso ele tinha autoridade. Quando ele falava, não tinha quem pudesse dizer que estava errado. Ele realmente falava e isso em concordância com Deus e isso lhe dava autoridade. Agora guarde isso daqui, ó. A verdade só perdurará ou só continuará se conseguirmos que o evangelho seja escrito no coração de cada cristão. Ou seja, a verdade só perdurará se conseguirmos que o evangelho seja escrito em meu coração, no seu coração. Senão a verdade se perde. E é o que está acontecendo hoje no mundo em que vivemos, onde as pessoas dizem tudo é relativo, nada é definitivo. Não podemos bater o martelo porque isso não é definitivo, é relativo, pode mudar. Só que Deus mesmo disse sobre a sua palavra: passarão céus e terra, porém a minha palavra não passará. É algo batido o martelo, não passa, é definitivo, não é relativo. Então nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Nós não podemos relativizar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, queridos, se nós formos ver a palavra de Deus, nós vamos ver que Paulo disse que tudo que aconteceu na antiguidade foi uma forma usada por Deus para que o ensino chegasse até hoje, onde cada experiência, cada passagem ou acontecimento do passado é utilizado por Deus hoje para nos ensinar. Então, há um ensinamento, e nós vemos que é interessante, ninguém na Bíblia foi endeusado. Nós vimos que Abraão errou, nós vimos que José errou, nós vimos que Davi errou, nós vamos vendo que cada apóstolo também errou, e os erros ficaram na Bíblia. Isso foi feito para nos ensinar. Não podemos dizer, mas aquele é santo, não errou. Não, todos erraram. Só teve uma pessoa que não errou, Jesus Cristo. Viveu uma vida pura, e por ter vivido uma vida pura e reta, é que ele pôde morrer a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Amém? Então o desejo do coração de Deus sempre foi que através de nossas vidas seja levantada uma geração para Ele. Ou seja, nós precisamos ser agentes de mudança. Porque veja bem, vamos olhar para a situação da nossa sociedade, da nossa pátria, da nossa nação. As pessoas, praticamente 100%, falam mal dos governantes. Falam da corrupção, falam dos roubos, falam das mentiras, falam de tudo aquilo que não presta. E realmente não temos que concordar. Mas essas mesmas pessoas que falam, fazem a mesma coisa. Elas mentem ao telefone, elas mentem ao fazer um contrato, não cumprem. E, interessante, condenam muito o roubo, condenam muito a corrupção. Mas se um acidente houver, por exemplo, perto de suas casas ou na rua onde elas estão passando, e ali foi derramado, seja o que for, uma carga de pneu, uma carga de celular, uma carga de comida, o que a população faz? Saqueia na hora. Porque praticamente a maldade ela está naqueles que condenam os outros. E se deu uma oportunidade, por exemplo, na hora que falta luz, na hora, por exemplo, se a PM se a Brigada Militar faz uma greve e não está mais nas ruas, o que acontece? É o povo normal, é aquele cidadão que parece tão bonzinho que vai lá, quebra a vidraça de uma loja e saqueia o que ele pode. Sim ou não? Mas Deus
o desejo do coração de Deus sempre foi que através das nossas vidas seja levantada uma geração para Ele, ou seja, nós precisamos ser agentes de mudança. O nosso agir tem que ser muito além das nossas palavras. Tem um ditado que diz o seguinte, não ouço o que você fala, porque as suas atitudes falam mais alto. Veja quantos políticos chegam ali e falando de político porque eles estão sempre na mídia, mas seja qualquer pessoa. Eles vão à televisão, eles vão à rádio, ou seja, eles vão ao jornal e falam um discurso lindo, mas depois eles cumprem. Então, o nosso agir tem que estar muito acima das nossas palavras. E nós devemos ser conhecidos muito mais pelo que fazemos, como nós agimos, do que como nós falamos. Porque senão nós não conseguimos ser agentes de transformação. Porque as pessoas estão olhando o que nós fazemos. Como nós negociamos, como nós tratamos os outros, como nós nos portamos na rua ou em qualquer lugar que estamos. Precisamos ser agentes de mudança, ou seja, exemplo para as outras pessoas, de tal maneira quando elas nos olharem, elas possam dizer, realmente, essa pessoa é uma pessoa correta. Amém? Então, e essa questão de Deus querer que realmente nós sejamos instrumentos de transformação e levantemos uma geração para Ele, é expressa por Ele mesmo ali em Ezequiel, capítulo 22, verso 30, que ele diz assim, busquei dentre eles um homem que levantasse o muro, porém a ninguém achei. Ele estava se referindo a Israel. Israel estava num período de pecado, tinha se afastado de Deus, e Deus procurava alguém que se colocasse na brecha, alguém que clamasse, alguém se colocasse no lugar do povo, pedisse perdão pelos pecados, para que ele não destruísse a nação. Por isso que está os pontinhos, continua ali. Porém, a ninguém achei. Deus está sempre procurando alguém que se levante na sua geração para transformar. E nós precisamos nos voluntariar a isso. Precisamos realmente nos colocar na brecha. Precisamos realmente pedirmos perdão pelos pecados da nossa nação. Mas não fui eu que cometi. Mas nós vivemos nessa nação. Sofremos as consequências desses pecados, desses erros. Temos que nos colocar na brecha e pedir perdão. Deus está buscando pessoas em quem possa confiar, entregar o desejo do seu coração, a fim de enchê-las do seu espírito e que deste modo desejem fazer a sua obra. O que Deus procura? Pessoas disponíveis para que Ele possa encher do seu espírito e essa pessoa se transforme num instrumento de mudança, de transformação. Mas, infelizmente, muitos cristãos, por ignorarem o poder da fé, enchem suas mentes de muita informação. Foi o que eu falei ontem. Se expõe à internet, se expõe ao Face, se expõe a todas as mídias sociais e vem notícias falsas, ela compartilha, não vê, nem vai buscar a fonte se é verdade ou não. Ou seja, ela se expõe a muita informação, o que produz um desequilíbrio em sua vida espiritual. E é interessante, do que está cheio o nosso coração, fala a nossa boca. E a pessoa se expõe a tanta coisa errada, a tanta coisa falsa, a tanta notícia que não é verdadeira, que ela passa a acreditar nisso. Queridos, eu tive colegas, óbvio que não vou dar nomes nem onde foi, mas eu tive colegas que eram, um deles, esse foi o supremo de todos. Era tão mentiroso, mas tão mentiroso, que ele passou a acreditar nas mentiras que falava. Ou seja, ele vivia a mentira, vivia numa ilusão. De tão mentiroso que era. Você conhece alguém assim? Eu conheço, não só um, vários, mas eu tive um colega muito próximo que era assim. Por quê? Por ignorarem o poder da fé, enchem suas mentes de muita informação, o que produz um desequilíbrio em sua vida espiritual. Temos que ter cuidado com aquilo que nos expomos.
porque nós somos o resultado, nós somos o produto daquilo a que nos expomos. Se eu me exponho à palavra de Deus, se eu tenho intimidade com a palavra de Deus, a minha vida vive em fé. Mas se eu me exponho, vamos lá, a novelas, porque eu acredito que não tenha uma que preste. Eu não assisto novelas há dezenas de anos. Já fui um viciado, mas isso até em 89. 89 eu digo, chega, acabou. Então, mas veja, por que eu quero dizer? Não existe uma novela que preste, eu não vejo novela, mas às vezes você vê os clipes quando está vendo noticiário, ou então às vezes um jogo de futebol, você vê o clipe daquela novela. Não tem uma que preste. Então veja bem, uma pessoa que começa ali por umas 6 horas da tarde a ver as novelas e vai até quase 10 da noite vendo novela. Que fé essa pessoa vai ter? Que vida ela vai viver? Porque ela se expôs a muita informação e isso gerou um desequilíbrio em sua vida espiritual. Sim ou não? Nós somos o resultado, nós somos o produto daquilo a que nos expomos. Queremos uma vida de sucesso? Nos exponhamos à palavra de Deus, nos exponhamos a bons livros, nos exponhamos inclusive a bons filmes, bons que eu digo, filmes que edifiquem. Como eu até já dei o exemplo de vários, um filme que é secular, que é, por exemplo, um filme do mundo, que é aquele Mãos Talentosas. É fantástico. A tua fé cresce muito, muda o teu sistema de tratar as pessoas. Tem vários deles, Vencendo Gigantes, tem muitos filmes que mudam. Mas então nós temos que nos expor a coisas que edifiquem. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, por isso nós devemos nos expor a materiais que nos ensinem os princípios fundamentais da fé. Se nós fizermos isso, queridos, muitas coisas mudam e mudam radicalmente. Se nós andarmos pelo caminho de Caim, que teve inveja do seu irmão, inveja por quê? Porque ele olhou assim, puxa, Deus não me ama. Deus não me quer, ele ama o meu irmão. Em vez dele copiar o irmão dele, em vez dele pegar o irmão dele como exemplo, Abel, ele simplesmente, a inveja cresceu nele e ele matou o seu irmão. Então, ao invés de sermos como Caim, olhar a circunstância e nos fazermos de coitadinhos, e isso nos levar a um ato de extrema crueldade que foi matar o seu irmão, nós temos que nos expor a boas coisas que nos trazem fé. E se nós formos ver, queridos, há alguns passos básicos para obtermos fé. Toda a Bíblia, ela foi escrita para injetar fé em nossos corações. Toda ela. Para nos manter num nível elevado de fé. E há uma passagem ali em Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao 34, que resume os passos mais básicos na área da fé. É sobre aquela mulher do fluxo de sangue, que diz assim, ó. Ora, certa mulher que havia padecido, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos e despedido, ou seja, ela gastou tudo quanto ela tinha, sem nada aproveitar, antes indo pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Olha bem, ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ela ouviu. Veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curado. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem isto fizera.
Então a mulher, atemorizada e trêmula, côncia de que nela se havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Nós vemos como Deus intervém de uma maneira sobrenatural e derrama a sua misericórdia na vida dessa mulher, para que esta seja transformada pelo poder do Espírito de Deus e receba a bênção que ela tanto precisava. Ela estava sofrendo, ela estava já fraca, já não aguentava mais, 12 anos uma hemorragia. Gastou tudo que tinha com todos os médicos. E Deus intervém sobrenaturalmente e concede a bênção que ela precisava. A experiência, queridos, dessa mulher é uma comparação dos passos necessários para se obter um milagre, para se obter a fé. Mas para mim não entrar, que eu não termino hoje, para mim não entrar em cada passo, e não vou terminar, eu vou deixar para domingo que vem, e nós vamos ver realmente todos os passos que nós precisamos caminhar para alcançarmos a fé, para alcançarmos o milagre, para alcançarmos aquilo que precisamos. Amém? Mas você entendeu aqui, né? Até aqui. O que nós precisamos realmente, andar numa linguagem de fé. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Ela só vem desse jeito, ela não vem de outro jeito. Se nós não nos expusermos à palavra de Deus, nós não temos como ter fé. E se nós não temos fé, nós não temos relacionamento com Deus, porque todo o nosso relacionamento com Deus, ele provém da fé. Se não tivermos fé, não tem como. Porque quando nós não temos fé, nós ficamos presos nesse mundo visível, naquilo que vemos, ou seja, nas notícias que ouvimos, nos relatórios negativos que o inimigo nos traz. Mas quando nós temos fé, nós falamos a palavra de Deus, nós damos uma ordem e declaramos que aquilo não tem poder sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos em aliança com Deus. Tudo que é meu é dele. Ou seja, esse problema, essa situação contrária, esse relatório negativo não pertence a mim, pertence a ele. Porque eu estou numa aliança com ele. O que é meu é dele, o que é dele, que é a solução, é meu. Entendemos sim ou não? Mas é um posicionamento. E só vencem aqueles que se posicionam. Nós não podemos andar como aquele homem que Tiago falou. Homem de ânimo dobre. Se nós formos ver o que é dobre, dobre segundo o dicionário é louco, débil mental ou bipolar. Por quê? Você pede uma coisa, dá um pouco assim, mas não é bem isso que eu queria, assim, mas não... Eu até falo para uma pessoa muito próxima, não está aqui não, viu, para não conjecturarmos. É uma pessoa que não tem opinião. Tu diz assim, nós podíamos fazer tal coisa. Sério, nós podíamos mesmo. Mas daí chegou, mas se nós fizermos assim, sim, eu acho que assim é melhor mesmo. Eu acho que assim tá bom. Então, essa pessoa é uma pessoa de ânimo dobre. Quando é que ela vai alcançar alguma coisa? Nunca. Nós temos que ter uma opinião. Se a nossa opinião estiver errada, nós somos convencidos e mudamos de opinião sem problema nenhum. Mas não é esse negócio. Eu tenho uma opinião. Eu tenho um desejo. Se eu for convencido do contrário, tudo bem. Mas não é essa coisa. Então, quando eu peço algo para Deus em linha com a sua palavra, eu exerço fé. E se eu pedir, exercendo fé, tem concordância bíblica, Jesus já conquistou na cruz do Calvário, eu me mantenho naquilo. Senhor, foi o caso da mulher. Aquela mulher que eles não tinham como chegar a Jesus. Por quê? Primeiro, ele estava cercado por homens. São várias situações, só para mim terminar aqui, que aquela mulher não podia chegar a Jesus. Primeiro, ela era mulher. Ela não podia estar no meio dos homens. Segundo, e pior de todos, toda mulher que tivesse com fluxo de sangue, ela era considerada imunda.
Tanto é que se você ler o Velho Testamento todo, se uma mulher que estivesse com fluxo de sangue sentasse numa cadeira, quem sentasse depois dela estaria contaminado também. Então, ela não poderia chegar a Jesus porque tinha muitos homens, ela era mulher, e segundo, ela estava com fluxo de sangue. Então ela não podia chegar, mas ela colocou na mente, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Mas ela disse, mas espere um pouquinho, eu sou mulher, como é que eu vou fazer? Ah, mas eu estou com fluxo de sangue, não posso ir. Não, ela não pensou em nada disso, ela não teve um ânimo dobre. Foi gerado fé no seu coração. Quando falaram, Jesus está aqui. Puxa, Jesus cura. Jesus é a solução para o meu problema. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E aquilo, ela focou naquilo e nada fez com que ela desistisse. Isso chama-se fé. Isso chama-se perseverança. Isso chama-se foco. E é o que nós precisamos ter. Porque se nós tivermos um ânimo dobre, nós não conseguiremos alcançar nada. E eu dei o meu exemplo para isso. Um joelho com o menisco estourado. Ressonância magnética, tudo já com a baixa para fazer a operação. Eu cheguei, orei, peguei as promessas de Jesus, que Jesus na cruz do Calvário já levou as minhas enfermidades. Pelas suas feridas eu fui curado e eu declarei a cura, mas por um mês eu continuava com a dor. Eu podia muito bem, no outro dia, ou dali uma semana, dizer, não adiantou nada mesmo. Eu orei, mas não fui curado. Não tem jeito mesmo. Eu seria curado? Não. Mas todo dia, quando a dor aparecia, eu dizia, essa dor não tem base legal para estar na minha vida, porque eu já fui curado. Jesus já levou a minha enfermidade. E a coisa aconteceu. Perseverança. Se eu tivesse o ânimo dobre de olhar para a circunstância, eu estaria ainda com o joelho estourado. Esse é o exemplo que eu dou, é o mesmo exemplo da mulher. Perseverança. A fé foi gerada pelo ouvir da palavra e nada tirou ela do foco. Amém? Então, que realmente essa palavra fique no nosso coração e você possa colocar em prática. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E a sua fé não está acima da sua declaração. A fé veio para a mente, desceu para o coração e ela tem que ser expressa pela sua boca. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos.